para você que nos acompanha nas plataformas do UOL. A gente vai agora para mais um vídeo da série de sabatinas com os candidatos às prefeituras das principais capitais do país. Essa é uma iniciativa do UOL e da Folha. Eu sou Amanda Rossi, repórter do UOL, e comigo está a Fernanda Canofri, repórter da Folha de São Paulo. Hoje a gente vai entrevistar um candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, o João Vitor Xavier, do Cidadania. As sabatinas têm 45 minutos. O tempo começa a contar a partir da primeira pergunta e se encerra assim que a gente atingir 45 minutos, para garantir que todos os candidatos tenham o mesmo tempo. Então, vamos começar agora com a nossa primeira pergunta. Candidato, o senhor aparece em segundo lugar na última pesquisa Ibope, que foi divulgada recentemente. Só que a distância entre o senhor e o primeiro colocado é de mais de 50 pontos, né? O primeiro colocado, o atual prefeito Alexandre Calil, que tenta a reeleição. E um resultado desses faria com que as eleições fossem definidas no primeiro turno. Então, eu queria saber do senhor, né? O senhor que é muito crítico do atual prefeito, a que o senhor atribui esses números e o senhor acredita que é possível tirar votos do candidato à reeleição Calil para levar a eleição ao segundo turno? Muito obrigado pela oportunidade, Amanda, Fernanda, a UOL e a Folha de São Paulo. Acho absolutamente normal esse resultado de momento. O prefeito Alexandre Calil, de todos os candidatos, é o único que é conhecido por toda a população, é o único que já disputou uma eleição na capital mineira, né, pelo menos recentemente. Ele tem o controle da máquina na mão, tem uma ampla visibilidade pela exposição natural de um prefeito de uma capital como Belo Horizonte. E essa questão de pesquisa, ela me importa muito pouco no momento, porque nós já vimos essa história repetidas vezes aqui em Minas Gerais. Eu lembro de Hélio Costa arrancando a eleição com 60 e tantos por cento e perdendo. Eu me lembro dele de novo aí, já contra a Anastasia, também arrancando de 65% e perdendo. Na última eleição, o Romeu Zema tinha 4% uma semana antes da eleição e ganhou a eleição. Na eleição para o Senado há 2 anos, por onde a gente andava em Minas Gerais, o discurso é que a Dilma estava eleita senadora e a gente não achava voto da Dilma no Estado. E quando abriu a urna, a Dilma terminou a eleição em 4º lugar. Então, obviamente, eu não desacredito nas pesquisas, mas as pesquisas são um retrato superficial de um momento, é uma foto, e uma eleição é um filme. São duas coisas absolutamente distintas. Eu tenho certeza que a partir da próxima semana, quando começar de fato o envolvimento das pessoas com a eleição, a coisa vai mudar, porque aí vem o horário de rádio e TV, e eu tenho uma expressiva parcela desse tempo, começam as entrevistas como essa, do UOL, da Folha de São Paulo, começou hoje a cobertura das TVs, né, na rotina, no dia a dia dos candidatos, e o que a gente enxerga na rua não é um eleitor que tem essa avaliação generosa das pesquisas. Eu acho que os institutos de pesquisa têm errado muito nos últimos anos e acho que está na hora de rediscutir esse processo da maneira de ser feita a pesquisa no Brasil, e talvez até no mundo. Eu me lembro que há 4 anos o Trump tinha perdido a eleição nos Estados Unidos, na hora que abriu a urna ele ganhou. Então nós temos tido distorções muito grandes, talvez pela velocidade da comunicação, pela mudança da comunicação, seja o momento de rever esses processos de pesquisa também. Só antes da Fernanda fazer a próxima pergunta, só fazer a observação que os métodos de pesquisa americanos e brasileiros são diferentes, né, candidato? E alguns institutos brasileiros têm como Ibope, Datafolha, tem um histórico de acerto, né? Mas, como o senhor disse, falta muito tempo ainda para a campanha. Fernanda? Deputado, que eu queria perguntar para o senhor é uma pessoa conhecida também em Belo Horizonte, o senhor tem uma carreira na rádio, né, em uma das maiores rádios aqui, o senhor também é deputado. Eu queria perguntar que perfil de eleitor o senhor pretende focar, então, para tentar reverter essa diferença que o prefeito Calil aparece tendo nas pesquisas, né? Fernanda, aí também, mais uma vez, as mesmas pesquisas que valem, elas têm que valer também para isso. Eu tenho pesquisas internas, elas mostram que eu sou conhecido por aproximadamente 18% a 20% da população de Belo Horizonte.
Apenas 18 a 20% dos belo-horizontinos falam que me conhecem bem. E nesses 18 a 20% eu tenho um desempenho muito positivo. Os meus 6,5, 7, 8, 5, depende do instituto, eu já vi várias pesquisas com vários números diferentes, eles estão dentro desses 20%. Então, se nós projetarmos isso para 100% do público, que eu espero que venha a conhecer minhas ideias e minhas propostas... Mas qual é o perfil, candidato? Qual é o perfil de eleitor do senhor? Todo eleitor. Belo Horizontino é múltipla, Belo Horizontina é múltipla. Eu quero atingir todo tipo de eleitor. Eu vou dialogar com a cidade de uma maneira geral. Os problemas são diferentes, as questões são diferentes. Mas o senhor não tem uma estratégia, assim? O senhor não tem uma estratégia de mirar um perfil específico para conseguir, pelo menos, levar a campanha para o segundo turno? Não, eu não acredito que a eleição passe por um perfil específico de público. Eu acho que a campanha passa por uma discussão da cidade e uma discussão mais profunda da cidade. A minha coligação, Fernanda, ela se chama BH de Verdade. O nosso principal objetivo é furar a bolha de comunicação que foi feita em torno do prefeito, que foi muitíssimo pouco questionado ao longo desses últimos 4 anos, em que várias coisas que ele disse e que não se concretizaram precisam vir a público, precisam ser mostradas para o eleitor de Belo Horizonte. Para o rico, para o pobre, para o gordo, para o magro, para o negro, para o branco, para a mulher, para o homem, para o jovem, para o idoso, para todo tipo de Belo Horizontino e Belo Horizontina. Ele hoje, pelas pesquisas, ele está à frente em todos os segmentos. Então não adianta focar um determinado segmento. A gente vai discutir com a cidade de uma maneira geral, até porque eu quero ser prefeito de todos os Belo Horizontinos e de todas as Belo Horizontinas. Candidato, o senhor deixou o PSDB no ano passado, né? Alegando diferenças ideológicas e, inclusive, o partido ele teve 3 governadores no estado, um condenado, um que chegou a ser preso. Queria saber um pouco do senhor, né? Também, além dessa divisão com o PSDB que o senhor teve recentemente alegando essas diferenças ideológicas, o senhor também critica muito a prefeitura dizendo que alguns setores são entregues ao PT, né? Então, eu queria aproveitar isso para perguntar ao senhor como que o senhor se define politicamente nesse momento. Defino como um brasileiro de bem, de ficha limpa, honesto, honrado, decente, com bons princípios e com bons valores, familiares, pessoais, de vida política, empresarial, cidadã e como funcionário. Eu não tenho nada que desabone a minha vida em toda a minha trajetória. E eu acho que isso é o principal na política. Pessoas corretas e incorretas há em todos os partidos, há em todos os campos. Nós tivemos acertos e erros de vários partidos ao longo da história, e eu acho que o principal que precisa ser visto no momento é a biografia das pessoas, a trajetória, a história, aquilo que elas acreditam. Do ponto de vista ideológico, eu me considero uma pessoa de um viés econômico mais liberal, com uma preocupação social grande num país tão desigual quanto o Brasil, conservador nos princípios, nos costumes, uma pessoa que acredita na família como centro da nossa sociedade, como a razão principal de ser da nossa sociedade. Esse é o João Vitor Xavier. Deputado, a sua coligação é uma das maiores é a maior, aliás, que nós temos nessas eleições. O senhor conseguiu reunir 9 partidos, né, dentro dela, maior até que a do atual prefeito. Em um ano que os partidos estão mais isolados por causa das novas regras eleitorais. Eu queria saber como é que o senhor conseguiu reunir esses partidos na sua chapa e também qual a contrapartida que eles devem ter. A contrapartida que eles terão é um prefeito competente, capaz, pronto para dialogar sobre a cidade. Não vai ter tomar lá da cá de cargo, secretaria? Nós não prometemos um porteiro de prédio na prefeitura para ninguém. Nenhum partido. E isso é o melhor. Nós não oferecemos e os partidos também não pediram. Eu posso te explicitar partido por partido como se deu a discussão com cada um deles. Vou dar um exemplo. O PL nos apresentou propostas para os deficientes físicos, cujo presidente do partido é um cadeirante, nos apresentou propostas para a área de defesa do animal, já que há um grupo importante de defesa dos animais dentro do partido. O PSB, por exemplo, me apresentou questões como moradia popular, como a alimentação de escolas públicas, dos sacolões públicos de Belo Horizonte. A discussão se deu nesse princípio. Quando me falam
sobre velha e nova política, Fernanda, eu acho que isso é a boa política, é a política de se fazer acordo, dialogando em cima de propostas, de ideias, de projetos. E tem uma coisa que nos une a todos e que foi o mais forte nessa eleição, a insatisfação com o atual modelo de gestão que não dialoga com as pessoas, que não respeita as pessoas, que trata as questões de maneira autoritária, arrogante e que não se abre para discutir os problemas de Belo Horizonte. Esse foi o principal ponto para receber o apoio desses partidos, a insatisfação com a maneira que toda a cidade tem sido tratada, no setor de bares, de comércio, de serviço, empresários, trabalhadores do setor público e privado e também lideranças políticas. Todo mundo tem sido tratado com extremo desrespeito nos últimos anos e isso levou a que muitos, mesmo tendo sido procurados na reta final de maneira insistente pelo prefeito, ele sim, oferecendo cargos, secretarias, espaços, prometendo mundos e fundos, como ofereceu para vários partidos, mesmo assim as pessoas preferiram buscar um caminho diferente. Candidato, ainda em relação a posicionamento político, né? Qual que é a opinião do senhor em relação ao governo Bolsonaro? O senhor é um apoiador do governo Bolsonaro? Eu torço muito para que o governo do presidente Jair Bolsonaro dê certo. É importante para o Brasil que o governo dê certo. Nenhum governo acerta em tudo, ele tem erros, ele tem acertos, mas eu vejo ele tendo muitos erros que outros tiveram sem crítica, e com ele as críticas são muito grandes. E vejo ele tendo muitos acertos que são ignorados por boa parte da mídia brasileira e pelos seus adversários também. Torço muito para que ele dê certo, ele fez muita coisa importante nesses 2 primeiros anos, obviamente, como eu disse, eu erro no meu mandato, todo mundo erra nos seus mandatos, ele eventualmente também comete erros nos mandatos dele. Torço para que os eventuais erros sejam corrigidos, mas vejo também muitos acertos que são subestimados na sua gestão à frente do país. Torço muito para que dê certo, espero muito que dê certo, e aqui em Belo Horizonte, se eu for prefeito, ele vai ser tratado com muito respeito e com muita atenção que merece um presidente da República. Ele será recebido em Belo Horizonte, nós iremos atrás dele em Brasília para buscar o apoio que a cidade precisa, porque nenhuma cidade do Brasil, dos mais de 5 mil municípios, sobrevive sem o apoio do governo federal. Nenhum dos 853 municípios de Minas sobrevive sem o apoio do governo federal. E Belo Horizonte não é diferente, a gente precisa da parceria com o governo federal e eu vou trabalhar muito para que essa parceria seja muito boa para Belo Horizonte. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro disse que não iria participar, né, desse primeiro turno, pelo menos das eleições municipais, mas aqui em Belo Horizonte ele tem um candidato, né? Ele tem o deputado Bruno Engler, inclusive seu colega na Assembleia Legislativa, que ele apoia, que tem usado muito a imagem dele na campanha. O deputado, inclusive, foi eleito também com o apoio direto do presidente. O senhor acha que esse apoio dele pode ser determinante? O que o senhor espera? O senhor espera conseguir esse apoio também? Olha, eu acho que é natural. O presidente é um homem livre, ele tem todo o direito de subir no palanque que ele quiser. Eu tenho certeza que são 2 eleições absolutamente distintas. No primeiro turno, ele talvez tenha a sua preferência pessoal, afetiva, por algum tipo de relação, e, eventualmente, no segundo turno, o processo pode ser outro. Agora, eu digo sempre, o padrinho político principal que um político precisa ter é o povo, e eu espero ter o apadrinhamento do povo de Belo Horizonte. Eu quero contar com as portas abertas do governo federal, com um excepcional diálogo com o governo do estado, com o governo federal, porque um prefeito de Belo Horizonte precisa disso e a cidade vem isolada nos últimos tempos, né, pela teimosia da atual gestão. Então, essa questão de quem o Bolsonaro vai apoiar ou não, acho que isso, no momento, é muito pouco relevante. Eu estou dialogando com a cidade, estou dialogando com os belo-horizontinos, e se ele, de alguma maneira, depois que eu for eleito, puder ajudar Belo Horizonte, será muito importante para a cidade. O senhor disse agora, né, que o governo Bolsonaro teve acertos, né? Queria que, por favor, o senhor mencionasse 1 ou 2 acertos importantes, na opinião do senhor, do governo Bolsonaro, e também dizer se o senhor acha que o governo acertou ou errou na condução de 3 assuntos, né? Enfrentamento à pandemia, o primeiro, meio ambiente e a relação com o STF. Eu vou pedir para a pergunta ser dividida, porque ela ficou meio longa, para eu não me perder no raciocínio. A primeira parte da pergunta, você perguntou sobre acertos e sobre erros.
Eu acho que ele tem um acerto importante na política econômica do Brasil, quando ele busca uma linha mais liberal, quando ele baixa a taxa de juros do país, quando ele atrai capital internacional para o país, quando ele busca uma linha de uma menor intervenção do governo federal na política econômica do Brasil. Acho que isso é importante, é uma conquista importante, um avanço importante, que talvez o Brasil não colhe o resultado a curto prazo, mas provavelmente o Brasil colherá os resultados disso a longo prazo. Acho que ele tem alguns ministros muito qualificados e que têm feito um trabalho muito bom em suas áreas, em suas pastas. O ministro da Infraestrutura talvez seja o melhor ministro da área do Brasil nas últimas décadas. A ministra da Agricultura do Brasil é competente, preparada, entre outros. Então, acho que dentro de um possível, com a dificuldade que tem qualquer pessoa que governa um país complexo como é o Brasil, ele tem acertos importantes. Então, acho que essas duas questões são muito importantes. Vejo o Brasil avançando muito na área do agronegócio, isso é muito importante para o Brasil. Vejo o Brasil com o ministro de Infraestrutura conseguindo destravar alguns gargalos muito importantes das últimas décadas no Brasil, isso também é muito importante. Vejo a política econômica do Brasil dentro do possível também, em especial pelo ano que foi atípico, com a pandemia, com a dificuldade, também dando avanços importantes na linha de uma menor intervenção do governo na realidade do mercado, na realidade do Brasil. Eu acho que isso tudo é importante para o país. A segunda parte, até para ser jogo rápido, não tomar tanto tempo do senhor, queria propor que o senhor dissesse se o senhor aprova ou desaprova, né? No caso, então, combate à pandemia, meio ambiente e relação com o STF. O senhor aprova ou desaprova cada um desses 3 tópicos? Olha, a coisa não pode ser simplória, aprova ou desaprova, as coisas são um pouco mais complexas. No que diz respeito à pandemia, acho que o presidente cometeu acertos, outras coisas ele poderia ter feito de maneira diferente. Eu acho que foi importante o posicionamento dele de criar um auxílio emergencial para ajudar as famílias mais necessitadas, para manter a economia do Brasil funcionando, para botar comida na mesa das pessoas que precisam. Acho que talvez em algum momento ele poderia ter tratado de maneira diferente a questão do vírus, mas acho também que teve muita gente que politizou muito a questão, inclusive transformando isso numa bengala para a sua própria incompetência. Nós vimos isso em alguns estados, em alguns municípios. A segunda questão, você perguntou sobre a relação com o meio ambiente. Olha, é uma questão também muito complexa, muito difícil. Eu vejo certamente que outras medidas poderiam estar sendo tomadas em algumas áreas importantes do país, né? Agora vejo também que muita coisa que foi feita ao longo dos anos era equivocada, né? A gente tinha uma relação com algumas entidades do setor, com algumas ONGs que eram financiadas muito mais para fazer política partidária do que para cuidar de interesses ambientais. Então foi uma ruptura importante para o Brasil, apesar de entender que algumas questões poderiam estar sendo tratadas de maneira diferente. Qualquer governo sempre vai ter coisa para melhorar, qualquer governo sempre vai ter coisa para evoluir, e isso é natural. O que a gente não pode fazer é ter lupa para os defeitos e cegueira para os acertos, e isso eu nunca tive na minha vida pública. Deputado, o senhor falou sobre ministros do governo Bolsonaro, né? Um deles é ligado ao PSL, que está dentro da sua coligação, que é o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, aqui de Belo Horizonte também. Ele chegou a ser candidato, inclusive, em 2016, né? Eu queria perguntar para o senhor se ele irá participar da sua campanha e qual a opinião do senhor sobre o caso que a Folha de São Paulo revelou no passado das candidaturas laranja em 2018 e que levaram o ministro a ser denunciado pelo Ministério Público de Minas Gerais? O ministro ele está convidado para participar da campanha. Se ele puder participar da campanha, ele é bem-vindo. Vamos ter portas abertas para que ele participe. Eu não sei se ele poderá participar, né? O que ele me disse inicialmente é que ele manteria a sua agenda como ministro e seguiria a orientação do presidente Bolsonaro de uma menor participação do staff do governo nesse primeiro turno de campanha. O apoio do PSL é um apoio importante para nós aqui em Belo Horizonte. Nós tivemos esse apoio, o martelo batido com o presidente estadual, o deputado Charles,
com o deputado Dr. Marcelo, que é um policial federal, com aqueles que se sentiram à vontade pelo seu posto parlamentar de manifestar. E é um apoio que nos é muito importante para a eleição. A respeito da questão do ministro, eu conheço apenas aquilo que foi divulgado pela imprensa, né, pela Folha de São Paulo e por outros veículos. Eu não li o processo, eu não tive acesso aos autos, o que me dificulta muito dar uma opinião mais profunda. Eu torço muito pelo que eu já conversei com ele. Ele tem muita convicção de sua inocência, ele tem muita convicção de que não há provas contra ele. Eu conversei com ele, inclusive, recentemente sobre isso. Ele me disse que há uma fragilidade grande na denúncia que foi feita contra ele, e eu torço muito para que ele, no decorrer do processo, possa apresentar sua defesa, como todo cidadão brasileiro tem direito, e apresentando sua defesa, torço muito para que ela seja convincente, para que ele seja absolvido. Candidato, vamos mudar um pouquinho de assunto agora para falar de pandemia. Esse fim de semana, nas suas redes sociais, no seu Facebook especificamente, né, o senhor publicou algumas fotos de campanha e há alguns momentos em que o senhor aparece interagindo com apoiadores sem máscara. Queria saber do senhor, foram momentos de descuido ou o senhor considera o uso da proteção algo desnecessário, exagerado? Eu uso a proteção a maior parte do dia, mas como qualquer brasileiro normal, como qualquer brasileiro comum, num determinado momento ou outro, você tira a máscara aqui, e aí uma pessoa vem te dá um abraço, é da rotina do brasileiro, né? Eu acho muito pouco provável que algum de nós não tenha em algum momento cumprimentado uma pessoa, apertado uma mão, dado um abraço a alguém. A gente tem que evitar, sim, a gente deve evitar sempre usar a máscara o máximo do tempo possível, usar o álcool em gel o máximo de tempo possível. Mesmo eu que já tive, né, há uma discussão se as pessoas que já tiveram o coronavírus, se elas estão imunes. Eu ouvi, por exemplo, do meu médico, né, que me tratou, eu não sou formado em medicina, mas eu ouvi do médico que me tratou que eu estou imunizado e que eu não corro o risco ou de me infectar novamente ou de infectar qualquer pessoa no contato do dia a dia. Mas é um cuidado que a gente deve ter, não só pelo coronavírus, a gente deve ter para tudo, por outros tipos de gripe. É um hábito que tem que ser modificado na sociedade brasileira, a gente deve sempre se policiar sobre isso. Ainda no tema da pandemia, deputado, eu queria perguntar ao senhor a respeito da sua posição diante das medidas adotadas pela Prefeitura. Em uma entrevista, o senhor disse que houve um autoritarismo extremo do prefeito de Belo Horizonte, que fez com que a cidade batesse o recorde mundial de cidade fechada. Gostaria de saber de onde que vem essa fonte, né? Se tem mesmo esse recorde reconhecido em algum lado, e em que momento, que mês especificamente o senhor, caso fosse prefeito, teria começado a reabertura da cidade? Fernanda, a grande questão que eu debati desde o início da pandemia não é só que dia fechar e que dia abrir. É todas as medidas que levaram ao fechamento, que evitaram a abertura e como o processo se deu em meio a esse caos que vivemos nos últimos meses em todo o Brasil e em todo o mundo. Esses dados da maior quarentena do mundo, eles vieram da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, de um estudo que foi encomendado por eles e que foi apresentado para todos nós. Segundo ponto importante sobre isso, acho que algumas questões precisam ser devidamente... Só perguntar para o senhor para ficar mais claro sobre esse estudo. Ele considera que período de tempo? Fechado a partir de que momento que ele considera a reabertura? Porque a gente teve uma reabertura em Belo Horizonte que teve que ser retrocedida, né? Esse estudo deles, o que eles apontam? Eu não tenho esses dados aqui de dias, de horas, de minutos. Eu acho que é querer demais que eu tenha isso na minha cabeça nesse momento. Se você quiser, eu te encaminho posteriormente os dados detalhados daquilo que me foi apresentado pela Abrazel aqui em Belo Horizonte, mas eu não vou saber de cabeça agora, de corte, dizer... É que é uma acusação que o senhor faz ao seu maior opositor, né, candidato? Por isso a nossa pergunta, quando o senhor diz que foi a maior quarentena do mundo. Vamos combinar o seguinte, eu gostaria de responder também, né? Acho que é importante a gente ter condição de responder, perguntar à vontade, mas também deixar a gente responder. Eu não tenho esses dados especificamente aqui, mas eu posso apresentar, mandar para vocês, para a redação de vocês. O fato é, eu recebi um estudo da Associação Brasileira de Bares, Restaurantes e Similares. Esse estudo foi feito de maneira técnica, correta, comparativa, com outros estados, com outras cidades e com outros locais do mundo. É um levantamento feito por eles e que, de minha parte, merece toda a credibilidade.
Segunda coisa, buscando responder à pergunta que foi feita. A Prefeitura de Belo Horizonte não cometeu o erro apenas da falta de diálogo. A Prefeitura de Belo Horizonte cometeu um gravíssimo erro de mentir repetidas vezes para a população de Belo Horizonte. O prefeito de Belo Horizonte deu uma entrevista dizendo que faria um hospital de campanha, não fez. Depois ele deu uma entrevista dizendo que colocaria 7 mil respiradores em Belo Horizonte, não colocou. Depois ele disse que colocaria um determinado número de leitos, não colocou. Depois ele disse, junto com sua equipe, que a imunidade de rebanho era um problema terrível e que mataria milhares de pessoas. Meses depois ele veio dizer que a imunidade de rebanho, junto com a sua equipe, era a solução para o problema de Belo Horizonte. Fato é que a Prefeitura de Belo Horizonte foi e voltou no seu argumento, inúmeras vezes, sendo muitíssimo pouco questionada por boa parte da imprensa, que não comparava dados, que não cobrava e que não tinha essa exigência absurda, absoluta, ferrenha de dados precisos com ele. Me espanta muito que esses dados que estão sendo cobrados de mim agora não tenham sido cobrados do prefeito. Não, os dados não estão sendo cobrados, deputado. Eu só perguntei para o senhor, para quem não é de Belo Horizonte, para quem não é daqui, entender quanto tempo a cidade ficou fechada para ser considerada a maior quarentena do mundo. É só isso que eu quis perguntar para o senhor. De Belo Horizonte, o senhor trouxe o dado para ir. A cidade de Belo Horizonte ficou mais de 5 meses fechada. O setor de bares e restaurantes, por exemplo, ficou mais de 5 meses fechado de maneira ininterrupta. Nós tivemos uma breve... Essa é a minha pergunta, se considera a partir da abertura desse setor ou se considera a partir da abertura dos primeiros setores que foram autorizados a reabrir? Não, consideramos a partir da abertura desse setor. Candidato, pensando num setor que ainda está fechado, né? As escolas. O senhor acha que as escolas já deveriam estar reabertas nesse momento? O mundo desenvolvido, todo ele, as primeiras coisas que buscaram voltar, que tentaram voltar, foram as escolas. Porque educação é fundamental, ainda mais numa cidade que nos últimos 4 anos piorou a sua nota no IDEB sucessivas vezes. Ano após ano, Belo Horizonte piorou a sua nota no IDEB. Talvez vocês não saibam, mas aí eu vou dar a fonte, vou dar os dados de maneira detalhada. Percentualmente, a pior variação das 26 capitais do Brasil, fora do Distrito Federal, foi a de Belo Horizonte. A nossa nota foi a que percentualmente oscilou de maneira pior nos últimos 4 anos. Resultado de um governo que se preocupa muito pouco com a educação. Belo Horizonte, no passado, entregou a educação para o PT e criamos uma geração de crianças sem formação adequada. O atual prefeito devolveu de novo a educação ao PT aqui em Belo Horizonte e o resultado está aí após 4 anos. Temos uma queda de números no IDEB, temos as crianças aprendendo menos português, aprendendo menos matemática e sem aula. Os países da África, alguns países muito pobres da África, conseguiram dar aula à distância para suas crianças. Estados do Brasil, que tem um orçamento muito menor do que o nosso, conseguiram dar aula à distância para suas crianças e Belo Horizonte não conseguiu. Dentro dessas inúmeras contradições do prefeito, a primeira delas era dizer que a cidade de Belo Horizonte não daria porque isso seria cruel com os mais pobres. Aí, 6 meses depois, ele passou a entender que os mais pobres poderiam sim ter aula pela internet. Eu não consigo compreender essas contradições ou a lógica administrativa do governo atual de Belo Horizonte. Candidato, vamos passar então para propostas, né? O seu plano de governo, ele propõe usar horários ociosos na rede privada para reduzir a fila de espera por cirurgias e exames na rede pública. Queria saber se o senhor já conversou com representantes da rede privada, se já teve alguma sinalização de que ela participaria de um programa assim e também entender um pouco mais sobre os horários ociosos, porque um programa semelhante foi aplicado aqui em São Paulo e horários ociosos incluía a madrugada. É algo assim que o senhor pretende? Olha, agradeço pela oportunidade de falar de propostas, acho que isso é muito importante numa sabatina, nos dá a oportunidade de apresentar aquilo que a gente acredita e como a gente vê a ideia. Eu conversei sim com várias figuras do setor privado da saúde em Belo Horizonte, com donos de hospitais, com gestores de hospitais, todos eles vêm de maneira muito positiva, isso já tem sido feito em alguns locais do Brasil e de maneira exitosa. Vou dar um exemplo aqui do lado de Belo Horizonte, a cidade de Contagem tinha uma fila de espera com quase 5 mil casos de ortopedia,
que é um dos problemas graves de Belo Horizonte. Belo Horizonte hoje, dependendo do tipo de atendimento ortopédico, as pessoas levam 1 ano e meio para esse atendimento. Contagem tinha esse mesmo problema, cerca de 5 mil pessoas na fila de espera, e Contagem conseguiu zerar a fila de espera através de convênios e de parcerias com a iniciativa privada. Os números que a gente recebe de São Paulo, que você citou, também são positivos no encolhimento à fila de espera e na parceria com a iniciativa privada. Eu conversei com donos de hospitais, com donos de clínicas, com pessoas da iniciativa privada, e todos eles veem de maneira positiva. Eu tenho certeza, apesar da questão da madrugada, se você perguntar para uma pessoa que está esperando há 1 ano e meio por um atendimento neurológico, que a cirurgia dela, que vai ser às 11 da noite, às 10 da noite ou à meia-noite, se ela prefere fazer nesse horário ou esperar 1 ano e meio para ser atendido, qualquer pessoa prefere ser atendida, mesmo que de noite, mesmo que em horários fora da rota e do padrão normal, ideal, desejável de atendimento, do que continuar na fila de espera. Quem está doente tem muita pressa, quem está doente não pode esperar 1 ano e meio. 1 ano e meio pode ser a diferença entre a vida e a morte das pessoas. Deputado, outra questão que é um problema antigo de Belo Horizonte, que as gestões tentam resolver e parece não ter solução também, é a questão das enchentes, como a gente viu no início do ano, que acabou deixando 14 mortos só aqui em Belo Horizonte, né, segundo a Defesa Civil. O seu plano de governo fala em estudos para realizar o desencaixotamento dos rios e recriação de matas ciliares, e que o senhor vai desenvolver projetos para minimizar e enfrentar o problema das enchentes. Eu queria saber que projetos seriam esses e o foco prioritário vai estar em que regiões da cidade. Também queria saber sobre a verba, assim, se o senhor tem uma estimativa de quanto gastaria, de como viabilizaria essas obras. Fernanda, a pergunta é muito boa e uma oportunidade excepcional de tratar de um assunto muito importante. A primeira coisa que tem que ser dita é que a questão das chuvas e do combate às chuvas, ou não combate às chuvas, né, de combate às enchentes em Belo Horizonte, é uma questão muito transversal, não é uma questão que é resolvida apenas com uma ação específica e pontual. Nós temos que pensar em medidas de curto prazo, medidas para minimizar o problema de maneira imediata, onde for possível, mas a gente tem que repensar o modelo de cidade que nós queremos. Belo Horizonte, quando foi fundada, foi a primeira cidade planejada do Brasil, e o apelido de Belo Horizonte, na época, era Cidade Jardim. Ou seja, era uma cidade com muito verde, com muita natureza, com muita mata, com muitas árvores, com muita área permeável. Isso foi perdido ao longo dos anos. Quando você toma da natureza um espaço que é da natureza, num determinado momento a natureza vai te cobrar esse espaço de volta. É o que está acontecendo na questão dos rios. Qualquer especialista da área, né, e eu tenho uma relação muito forte com as bacias hidrográficas de Belo Horizonte, com os comitês de bacias hidrográficas de Belo Horizonte, qualquer especialista da área aponta o risco que é, a longo prazo, a questão da canalização dos rios. Aquilo ali vai criando um ambiente ruim para a natureza na cidade, uma hora a fatura vem. Isso vai ser resolvido em 4 anos? É claro que não. Dá para resolver isso em 4 anos? Claro que não. Isso tem que ser uma mudança de sociedade. Mas nós temos que começar a fazer estudos, a fazer planejamentos para um futuro breve e para um futuro distante de como construir uma cidade com outro modelo. Precisamos de obras emergenciais para gargalos críticos da cidade, como a questão da Vilarinho, como a questão da Bernardo Vasconcelos, como a questão da Tereza Cristina, que são áreas que a cada chuva ficam alagadas em Belo Horizonte. Mas nós precisamos de uma coisa muito mais profunda, que é repensar a cidade em médio e longo prazo e repensar o conceito que nós temos de cidade. Ter mais árvores, ter mais matas, ter mais áreas permeáveis, ter captação individual de água nas residências, ter telhados ecológicos, que são aqueles telhados em que você ajuda na captação de água, ter menos piso de asfalto onde não precisa e ter mais calçamento poliédrico. Mas aí, nesses casos que o senhor está citando, o senhor pensa em incentivos para que as pessoas adotem essas medidas? Incentivos fiscais, por exemplo, porque são medidas também de cunho individual, né? Que as pessoas vão fazer na sua casa, na frente de casa.
Penso sim, a gente tem que trabalhar as duas questões. A gente tem que trabalhar a questão da educação da sociedade a longo prazo, mostrar para as pessoas, através da conscientização, da educação, da escola, das propagandas de TV, rádio, jornal, internet, que uma não mudança leva a um custo muito alto para aquela pessoa como indivíduo na sociedade, para que elas entendam que é importante a participação de todos, liderar um processo nesse sentido, e também uma outra questão que é do incentivo tributário para isso. Tem um projeto em vigor aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Nós tivemos aqui um Fala do probleminha. IPTU Verde, que é um projeto... Candidato, nós estamos vendo a sua imagem, mas a gente não está conseguindo ouvir o senhor. Candidato, o áudio do senhor tá ligado? O senhor está sem... Não, a gente não tá ouvindo o senhor. Oi? Agora voltou. Agora sim, Então agora voltou. voltamos a ouvir o senhor. Cortou, porque eu não Podemos sei até onde prosseguir. vocês me ouviram. Joia. Eu vou aproveitar e como o tempo está correndo, vou fazer uma outra pergunta para o senhor em relação à educação. O senhor já mencionou que Belo Horizonte teve uma queda no IDEB, né? O seu plano de governo, ele propõe estabelecer um programa de metas. Queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais o que seria esse programa de metas, o que seria levado em conta, seria o próprio IDEB que seria levado em conta? Eu, infelizmente, não estou conseguindo ouvir. Oi? O áudio agora do senhor ficou bem baixinho. O senhor chegou a ouvir a nossa pergunta? Eu não estou conseguindo ouvir. O senhor consegue me ouvir, candidato? Vamos daqui esperar um pouquinho, ver se Agora a gente voltou. consegue reconectar o áudio do... Agora ele está Consegui ouvir ouvindo. novamente. Ele disse que agora ele está O ouvindo. senhor conseguiu ouvir a Pode pergunta? repetir a pergunta. Eu não ouvi a pergunta. Tá, gostaria joia. de Vou pedir repetir. que Senhor, por gentileza. no seu programa de governo, o senhor fala sobre propõe estabelecer um programa de metas na educação. Queria que o senhor detalhasse um pouquinho como seriam essas metas. O senhor pretende levar em conta, por exemplo, o próprio IDEB? Como que seria isso? O IDEB é um parâmetro nacional e que é importante, que Belo Horizonte vinha crescendo no IDEB todos os anos desde o ano de 2008 e passou a cair todos os anos a partir do ano de 2018. Então, depois de uma década de crescimento no IDEB, ou seja, com os alunos de Belo Horizonte aprendendo mais, os alunos de Belo Horizonte passaram a aprender menos durante o atual governo. O IDEB é uma das práticas que podemos utilizar como parâmetro, além de avaliações internas da própria Prefeitura de Belo Horizonte. Joia. E queria aproveitar e perguntar de um aspecto específico ainda do programa de governo do senhor em relação à educação, que o senhor fala em promover a alfabetização de programação entre 7 e 14 anos nas escolas com disciplinas obrigatórias. Eu queria entender na prática como que o senhor pretende tirar essa ideia do papel, pensando que, por exemplo, segundo o censo da educação básica, em Belo Horizonte, 54% das escolas de ensino básico não tem nem laboratório de informática. Primeiro, corrigindo essa vergonha, porque nós somos uma cidade que tem 30% do orçamento destinado para a educação, enquanto que determina a Constituição do Brasil é 25%, Belo Horizonte optou por ter, na sua lei orgânica, 30% do seu orçamento para a educação. E nós não estamos falando 30% de pouco dinheiro, nós estamos falando 30% de 13 bilhões de reais, que é o orçamento da Prefeitura de Belo Horizonte. Nós não criaremos uma geração pronta para o mercado de trabalho, pronta para a sociedade do conhecimento e do futuro, fazendo as mesmas práticas de alguns anos atrás. Acho que todos nós aqui somos aproximadamente contemporâneos, né? Não devemos ter muita distância de idade, mas a nossa geração foi educada na base do giz de cera no quadro. É bobagem achar que uma criança vai aprender assim nos dias atuais. Eu tenho um filho de 8 anos, tenho uma filha de 2 anos, e a primeira coisa que uma criança aprende hoje é mexer no telefone celular, é na televisão, é no YouTube, é aprender com tecnologia. E é bobagem achar que essa criança vai ter a sua atenção para o mundo analógico. Nós temos que levar essas crianças e levar a nossa educação para o mundo digital. Nós temos hoje um mercado de trabalho completamente diferente. Faltam vagas para muitas profissões que existiam no passado
e sobram vagas para outras profissões, como, por exemplo, programador. Nós temos, segundo dados que me foram passados pelo Facebook, cerca de 150 mil vagas disponíveis para programadores. Isso tem que ser inserido na cultura dos meninos, isso tem que ser inserido na nova realidade educacional do Brasil. Nós temos que estudar programação, temos que inserir empreendedorismo, economia doméstica, isso tudo na vida dos meninos, das meninas, né, das nossas crianças. Essa proposta é viável, candidato, considerando que o senhor fala, né, de disciplina obrigatória, né, e considerando essa realidade de metade das escolas sem nem computador, essa proposta é viável? É claro que é viável. Nós temos um orçamento enorme para a educação. Você tem que modernizar as escolas. Talvez você não consiga, no primeiro ano, colocar isso em prática em todas as escolas. Mas todo o processo de construção pública, política e social, ela é passo a passo, né? Você vai definindo parâmetros, estipulando metas e estruturando o serviço ao longo dos anos, né? Você, no primeiro ano, atende uma escola por bairro, depois você vai crescendo, vai aumentando, até chegar à abrangência total da cidade. Agora, uma cidade que tem um orçamento de 13 bilhões de reais, desse orçamento, 30% é para a educação. Dizer que não consegue colocar equipamento, modernizar suas escolas, está faltando gestão, né? Deputado, para a gente aproveitar mais uma questão do seu plano de governo, que é uma questão importante aqui em BH, a questão da moradia. O senhor cita o número de pessoas em situação de rua, diz que dobrou nos últimos 4 anos em Belo Horizonte. Um relatório recente, divulgado na Câmara de Vereadores, do Grupo de Trabalho sobre Direito à Moradia, aponta que há em BH 50 mil famílias sem casa, 64 mil moradias vazias. No seu plano de governo, o senhor fala em alterar o uso de edifícios com mais de 20 anos para suprir o déficit habitacional e em desenvolver uma política eficiente. Eu queria saber como é que o senhor pretende viabilizar isso, já que esses imóveis devem ser propriedade privada, acredito, né, os imóveis que o senhor está considerando. Como que o senhor pretende lidar com esses proprietários e também o que seria essa política eficiente na prática? A lei de uso e ocupação do solo de Belo Horizonte é um desastre, completo, total e absoluto. Ela expulsou as pessoas de Belo Horizonte, ela expulsou a riqueza de Belo Horizonte. Na Folha de São Paulo, na semana passada, tem uma matéria falando sobre o bairro mais rico do Brasil, que é o bairro Vila da Serra, que é na divisa de Belo Horizonte com Nova Lima. Apenas uma linha de trem divide Belo Horizonte de Nova Lima, uma linha de trem desativada. De um lado é Belo Horizonte, do outro lado é Nova Lima, e o bairro mais rico do Brasil fica em Nova Lima. Por que ele foi para lá? Porque é praticamente impossível se construir em Belo Horizonte hoje e é praticamente impossível se empreender na cidade de Belo Horizonte hoje. Nós vamos resolver essa questão do imóvel privado, não é tomando o imóvel das pessoas para dar para outras pessoas, é permitindo que o empreendedor faça projetos, por exemplo, de retrofit em edifícios abandonados, para poder colocar de novo no mercado. Nós temos edifícios comerciais que foram abandonados e que eu conheço proprietários, que eu conheço donos, que tentam há anos na Prefeitura de Belo Horizonte fazer projetos de retrofit, de coworking, aquilo que é de mais moderno hoje no mundo de moradia, de habitação, para trazer de novo essas pessoas para Belo Horizonte, para o centro da cidade, e infelizmente não conseguem, porque a burocracia da Prefeitura é muito grande. Então, se a gente ajudar um pouquinho a iniciativa privada, ela mesmo consegue criar, né, opções de moradia populares, mais centrais, e também para a classe média e para a classe alta da cidade. Candidato, vamos fazer a nossa última pergunta, que temos pouquinho tempo. Fernanda. Eu queria perguntar para o senhor em relação aos gastos de campanha. Na sua prestação de contas, né, que já está disponível no site do Tribunal Eleitoral, o senhor aponta que a sua campanha recebeu 500 mil reais de doação privada. Esse é o total das suas contas de campanha até o momento. E essa doação toda veio de uma pessoa só, que é um diretor-presidente de uma grande construtora de Minas Gerais, a MRV. O seu programa fala de obras, como a gente veio discutindo até aqui. Eu queria saber qual é a relação do senhor com o setor de construção em geral, com esse doador, e se isso não pode levar as pessoas a questionarem um conflito de interesses. Toda doação é bem-vinda para a minha campanha, todo cidadão brasileiro é livre para doar. Qualquer brasileiro que está nos assistindo nesse momento, por favor, entre no meu site
sua doação vai ser muito bem-vinda. Eu sou um cara trabalhador, filho de uma família simples, não sou filho de pai rico, não sou herdeiro, meu pai não construiu fortuna para deixar para mim. Então, a minha campanha vai ser feita por pessoas que quiserem doar. E eu não tenho apenas a doação do Rafael, que é bem-vinda. Qualquer belo-horizontino, qualquer brasileiro, qualquer cidadão que quiser doar para a minha campanha, é muito bem-vindo. Interesse, contrapartida terá se tivesse sido pedido alguma coisa em troca ou prometido alguma coisa de troca. Não foi nem pedido, nem prometido. E quem quiser doar, já saiba disso. Não precisa esperar nada em troca, a não ser um prefeito honesto, decente, correto e com a vontade de fazer um bom trabalho para Belo Horizonte. Qualquer pessoa que entender que isso é bom para a cidade, pode doar, que a doação é muito bem-vinda, porque eu nunca fiz rolo na vida pública para ter dinheiro de campanha. Quem tiver outro interesse não precisa doar, porque não vai ser atendido no futuro. Candidato, então a gente encerra aqui. O seu tempo fechou exatamente nesse segundo. Quero agradecer muito a presença do João Vitor Xavier, candidato a prefeito de Belo Horizonte pelo Cidadania. Agradecer por aceitar nosso convite, por responder todas as nossas perguntas, minhas e da Fernanda. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Nós vamos continuar nos próximos dias a sabatinar outros candidatos a prefeito de Belo Horizonte, nessa que é uma iniciativa da Folha e do UOL. Até lá! Uau!